Olá, essa semana eu resolvi falar com vocês sobre o Kybalion, as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos, que seriam as 7 leis que regem o universo. A ideia aqui é ser rápida, mas não rasa. Só que eu vou trazer algumas bibliografias como sugestão para quem quiser se aprofundar, né? Esses princípios, eles são lá do Egito Antigo, então é uma filosofia baseada no Egito Antigo, também na Grécia, e os 7 princípios herméticos, eles foram escritos por um escriba dos deuses, é o que diz a mitologia, digamos assim, né? E escrito por Hermes Trismegisto. Não sabemos se por ele ou se por um grupo de filósofos. Tem uma frase desse livro que me tocou profundamente e que fala sobre a mensagem chegar até você quando você está preparado para recebê-la. E a frase, ela fala o seguinte: em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Venham comigo, vejam se vocês estão prontos para receber pílulas desse novo conhecimento que eu trago aqui. Novo para mim, não sei se para você. Antigo, muito antigo para a humanidade. Mas de toda forma, minha ideia aqui não é ensinar sobre esses 7 princípios, mas falar um pouquinho de cada um e talvez ajudar você a repensar a sua vida e melhorar o seu dia a dia. Os 7 princípios que se baseia a filosofia hermética, os 7 princípios da verdade, as 7 leis que regem o universo, são esses: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Eu não vou me ater muito a esses detalhes, porque o meu objetivo aqui é usar o nosso tempinho do giro de energia como uma pílula de conhecimento para você despertar o interesse, quem sabe, e buscar entender mais sobre esses princípios herméticos, né? O que diz no Kybalion é que se você dominar as 7 leis que regem o universo, você consegue viver em plenitude, prosperidade, abundância, numa felicidade, né? Eu venho estudando, venho tentando aplicar no meu dia a dia. Não é muito simples. Na verdade é simples, mas a gente dificulta porque temos aí os desafios cotidianos, né? Que nos acometem, mas a gente vai e segue firme. Então, trago vocês para essa jornada comigo essa semana e começo pelo primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. A primeira lei é o princípio do mentalismo. E ela fala que o universo é mental. O universo é mental contido na mente do todo. Como a gente aplica isso para a nossa vida? Tudo antes de ser materializado e concebido aqui, agora, ele foi pensado. Então, essa mesa aqui que eu estou apoiando, a minha câmera, antes de ser construída pelo marceneiro, ela foi pensada, ela foi intencionada. Então, tudo no universo existe a partir de um movimento mental. Então, essa lei, ela diz que a gente pode e deve conduzir a realidade que a gente manifesta a partir de pensamentos e de mentalizações que sejam positivas, edificantes. Chegamos na segunda lei, que é o princípio da correspondência. E ela fala o seguinte: assim como em cima, embaixo. Assim como embaixo, em cima. O que isso quer dizer na prática? Vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Seria o que está no micro é reflexo e semelhança do macro. Então, o nosso organismo, o nosso sistema de funcionamento interno, ele pode ser correlacionado à chave do funcionamento do universo. Assim como nós, humanos, imagem e semelhança de Deus, o todo, o macro. Então, quanto mais a gente se conhece,
ou seja, quanto mais estamos conhecendo embaixo, aqui onde estamos, mais saberemos do de cima, mais saberemos do todo, do universo, desse funcionamento tão incrível. Chegamos ao terceiro princípio, o princípio da vibração. E fala o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu trouxe uma pedra para você olhar. Essa pedra está vibrando. Você está vibrando. O universo está vibrando. Por mais que a gente não perceba, a vibração está em tudo. As ondas estão vibrando. E a mensagem aqui é para que a gente tenha essa virada de chave, essa consciência de que não é porque a gente não percebe a vibração que ela não está acontecendo o tempo todo, em todos os lugares. E essa vibração é que nos move. Então, que a gente vá tomando consciência de quanto mais a gente se associar àquilo que nos faz vibrar positivamente, mais próximos estamos do que convencionamos chamar de Deus, universo, fonte. Agora a gente vai para a quarta lei, que é o princípio da polaridade. E aqui fala o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dissemelhante são o mesmo. Como a gente pensa isso na prática? Imaginando um termômetro, você tem numa extremidade uma temperatura mais quente, na outra mais fria. Então a gente consegue transformar o frio em quente, o quente em frio. Quando a gente fala de macio e rígido, eu consigo também transformar macio em rígido, mas não consigo transformar macio em frio. São outros balizadores de comparação. Quando a gente fala em sentimento, eu consigo, numa extremidade o amor e o outro o ódio, passar do amor para o ódio, do ódio para o amor. Então essa lei, ela vem nos mostrar que a partir de uma decisão nossa, de um movimento nosso, a gente inverte as coisas. A gente pode sim optar por ter uma vida mais feliz e a gente pode mudar comportamentos opostos. Agora nós chegamos no quinto princípio, que é o princípio do ritmo. Ele fala o seguinte: tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações. É o princípio do pêndulo. Você vai ter um movimento igual de ângulo para a direita e para a esquerda. E o princípio do ritmo nos mostra que ora a gente pode estar eufórico, ora a gente pode estar depressivo. E que o grande pulo do gato aqui é manter a neutralidade, é ficar no seu centro. A partir do momento que você consegue estar no centro, você está com a consciência mais expandida em relação ao todo. Você está como um observador de uma circunstância. Você não precisa provar nada. Então, na prática, dentro de um conflito, você não precisa ficar de um lado ou de outro. Você pode manter a neutralidade entendendo que você está enxergando algo além. Chegamos ao sexto princípio, que é o princípio da causa e do efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito veio a partir de uma causa. Ninguém escapa dessa lei. Segundo ela, o acaso não existe. A gente está sempre colhendo aquilo que a gente plantou. Se a gente olhar numa perspectiva de uma única existência, às vezes fica um pouco difícil de entender algumas coisas. Mas quando você amplia a sua consciência e abrange outros tempos, você começa a entender, sim, que aquilo que se vive hoje veio a partir de uma causa, quer você lembre ou não. Então, para a gente fazer bom uso dessa lei, a gente deve sempre pensar em coisas que vão favorecer o efeito que queremos vivenciar na matéria, no hoje, no agora. E agora a gente chega na sétima lei, o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. E aqui a gente não está falando só de sexo. O sexo, ele é a manifestação do gênero nos seres orgânicos. Mas eu estou falando aqui também dessa oposição. Quando a gente pensa numa bateria, a gente tem ali a polaridade feminina e masculina. Então, para você trazer aqui para a realidade e aplicar essa lei, é você pensar na criação por oposição. Você pega o melhor de dois polos e você cria algo extraordinário. Então, imagina só como é bom você esbarrar com o diferente na sua vida e, a partir desse novo conhecimento, você criar algo maravilhoso para você.
relacionamento com pessoas diferentes e criar coisas diferentes e maravilhosas também. Eu tirei desse livro aqui, os insights, os 3 iniciados, o Kybalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia, da editora Pensamento. Existem vários outros livros, esse aqui é fininho, fácil de ler, eu gosto muito dele. Eu também estudo a partir dos vídeos da filósofa Lúcia Helena Galvão, vou deixar o link para vocês conhecerem, se tiverem interesse. Tem uma entrevista dela com a Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra também conhecida, que eu gosto de acompanhar, que traz assuntos muito interessantes em seu podcast. É isso. Espero que essas leis sirvam para vocês, aplicarem em suas vidas. Depois me contem aqui o que acharam, como foi viver com esse novo conhecimento. Semana que vem eu volto, vou pensar o que fazer de interessante pra gente.